Oh, 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 esta carroça está com a roda quebrada. A vida é uma carroça com a roda quebrada. É um desconforto essa viagem. Eu acho que é melhor dizer assim: a vida é um desconforto, ao invés de dizer a vida é sofrimento. O que será que Buda disse? Se a vida é sofrimento ou que a vida é desconforto? Vamos entender por desconforto, porque sofrimento fica muito nihilista, fica muito pessimista. Nietzsche gostava de estudar o budismo, só que ele interpretou como sofrimento. Muitos filósofos são muito pessimistas realmente, aqueles que vão mais fundo assim nas lamentações da vida humana desta carroça de roda quebrada. Oi! Eles ficaram bastante tristes, deprimidos, né? Uma coisa pesada. Faz sentido. Como a gente tem um prazer pelo sofrimento, os livros deles vendem até hoje. Como Van Gogh também, Nietzsche não vendeu muitos livros, né? Mas enfim, este desconforto, este sofrimento, desconforto, a que Buda se referia sobre a vida, não significa simplesmente o contrário de prazer. É um sofrimento mais profundo, diferente. Tanto é que ele chamou de uma verdade sagrada. A primeira grande verdade sagrada é que a vida é o desconforto. A nossa vida acontece bem no meio do desconforto. A nossa vida é desconfortável. Gostamos disso ou não. Fazemos disso a nossa questão de aprendizado, de amadurecimento espiritual. A vida é desconfortável, é uma nobre verdade, não é uma escolha. Mas vamos lá, porque existem pelo menos 3 tipos de sofrimento, né, que a gente pode enumerar aqui. Sofrimento físico, que acontece quando a gente nasce, envelhece, fica doente e morre. A doença é uma verdade. Esse sofrimento físico é uma verdade. Existem muitos planos de saúde, de preços exorbitantes, justamente porque esta nobre verdade da dor física gera bastante fuga. A aceitação de uma doença ou da velhice, porque nem a velhice mais se aceita, não é? É tanta plástica. É um sofrimento do qual a gente tende a fugir e não ver. Então a aceitação da doença e da velhice, ela traria uma compreensão maior dos mistérios da vida, da nossa existência. É assustador, dá medo. É um desconforto. O segundo tipo de sofrimento, aquele que a gente mais fala aqui no canal, aliás, agora são quase 11 horas da noite, se eu tiver uma cara de sono, deixa quieto, eu resolvi gravar agora para editar amanhã de manhã. O sofrimento psicológico, o armazenamento das nossas memórias, e as memórias ganham vida, viram imaginações, fantasias, historinhas infinitas. Este sofrimento psicológico nasce do próprio funcionamento do cérebro, que é dualista, que separa o organismo do resto do mundo. Nos separa, né? Ele faz entender que nós estamos separados, então nós precisamos ficar junto com aqueles que a gente gosta e longe daqueles que a gente odeia. É um constante sofrimento, porque isso nunca dá certo. E o sofrimento psicológico também envolve aqueles momentos justamente em que a gente não consegue aquilo que a gente quer.
Existem muitos livros que ensinam você a conquistar exatamente aquilo que você quer, não é? Eu sei que tem. Eu tenho alguns ali. São um grande aprendizado psicológico. Este sofrimento psicológico, ele acontece, ele é natural, ele é uma verdade sagrada. Ele acontece justamente porque é assim que a vida é. É assim que a vida é. Quando uma pedrinha caiu no lago, criou ondas. Essas ondas, essas formas básicas do funcionamento do nosso cérebro aqui no mundo. A gente se apega à forma, à percepção, à ideia de que a gente tem uma consciência em algum lugar dentro deste corpo, a gente tem um impulso, sensações. Tudo isso cria muita identidade, muito eu psicológico. Mas é uma sombra, é uma sombra, é uma pedra que caiu no lago, é uma bolha de sabão. O que nos leva ao terceiro sofrimento. Um sofrimento básico, fundamental, profundo, silencioso, sutil, difícil de se perceber. Olha, é tanto sofrimento físico e psicológico na vida que muitas pessoas se perdem nesses sofrimentos e é muito ruído, é muito barulho, é muita história. E é muito fácil passar a vida sem sequer sentir o sofrimento básico e original. O primeiro sofrimento, o da impermanência, o da morte. Ele é um tipo de medo. Algumas pessoas que meditam, que me contam nos bate-papos mais além, links aqui na descrição, papos além, shows ao vivo na sua cidade, cursos gratuitos, cursos pagos, tudo aqui na descrição. Que antes de terapeuta, eu sou artista e eu tenho que me virar e criar produtos diferentes. Isso é criatividade. É a minha forma de agir. Eu já vou falar sobre isso nesse mesmo vídeo até o final. A melhor forma de agir no mundo, entrando em sintonia com estas nobres verdades. Este sofrimento profundo, esse medo profundo que algumas pessoas relatam que sentem quando meditam, lá depois que compreendem os seus sentimentos, as suas emoções, os sentimentos dos outros, dos animais, das nuvens, das pedras que sofrem sozinhas no mesmo lugar. Depois de vivido essas brincadeiras da vida, você tem um minuto de paz e silêncio e sossego e observação e você sente que existe ainda mais sofrimento profundo dentro de nós. Ele está enraizado na essência da nossa existência, do nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é uma onda de energia que vai ter um fim. E este fim já está implementado dentro do corpo. A gente está vivendo e morrendo ao mesmo tempo. O nosso corpo e a nossa mente sabem muito bem disso. Então, esse medo faz parte da vida, como uma verdade sagrada também. E este medo, este desconforto, ele não se refere a absolutamente nenhuma ação na vida que a gente pode fazer. É a essência, é a semente. Faz parte do próprio corpo e da própria mente o seu destino, não é? Só que ele fica mais amedrontador pelo simples fato de que a gente se apega ao nosso corpo e à nossa mente, ao nosso eu psicológico. A gente vai criando apego, poxa vida, um natural apego àquilo que nós somos, ao nosso personagem aqui nesse mundo. A gente vive todos os dias da nossa vida com o nosso corpo, com a nossa mente. Então, é natural desenvolvermos
o apego. Então, quando nos defrontamos com o corpo e com a mente sãs, a gente vê dentro deles mesmos, opa, isso aqui não é para sempre. Então a gente fica fantasiando nós mesmos, e essa fantasia natural, esse apego natural, nos ilude, nos deixa longe da observação real daquilo que nós somos. Tem esse medinho de olhar de perto. O que está acontecendo neste corpo? Para onde estamos indo juntos? Quem nós somos? A gente fantasia o apego mais do que o mistério. E o truque para isso é que o corpo e a mente nos fazem desejar, um desejo ardente de vida, um desejo de prazer constante, de conforto constante, de manter-se vivo e saudável. Um desejo de que isso continue, que seja imortal. Tanto é que alguns dos devaneios sobre vida após a morte é que possa existir continuidade num céu, ou mesmo num busto, numa fotografia, na memória entre os nossos amigos, para que de alguma forma se perpetue a nossa existência corpórea. E um grande desejo também que este apego ao corpo e mente geram é um bem famoso, bem forte. É o desejo de posse, é o desejo de poder, de deixar uma herança, de deixar uma riqueza, deixar uma marca registrada no mundo. Esses desejos, essas formas do desejo de viver, nos confundem durante a maior parte da nossa vida, e se a gente deixar assim mesmo, vai nos confundir até o fim. Ao invés de olharmos para aquilo que realmente está acontecendo de misterioso, enquanto a vida, a gente deixa que a vida nos encante, como um canto de sereia, não é? Mas o sofrimento e o desconforto estão ali. Impossível extinguir estes desconfortos. É óbvio, é impossível. Também é impossível negar que eles existem. Quer dizer, é possível, mas é pior. Então, na cultura Zen, a gente não nega o desconforto e também não tentamos extingui-lo, porque temos consciência, inteligência o suficiente e tempo de autoobservação o suficiente para reconhecermos que isso não vai acabar. Faz parte da vida. É uma verdade sagrada. Então tá, como é que vivemos de acordo com todo esse desconforto? Esse desejo de poder, de viver, de continuar, de ser para sempre. Esse desejo profundo, ligado ao corpo e à mente essenciais, é o mesmo desejo de cobiça por dinheiro, que vai se desenvolver ali por dinheiro e por poder. É o mesmo. Por isso, quando a gente diz que a gente precisa observar a nossa cobiça, a nossa inveja, a nossa ganância, não é para desmanchá-la ou resolvê-la. Não, é para compreendê-la. Ela vem daí, desta nobre verdade de que a morte se aproxima. Você não vai extinguir a sua ganância e a sua cobiça. Como é que você pode viver construtivamente em benefício seu e dos próximos seres que virão, sejam humanos ou não? Acumulando dinheiro? Talvez fazendo canções? Deixando um legado de vídeos no YouTube? Uma espécie de diário? Entende?
você tem o desejo de continuar. Use esse desejo de continuar e realmente continue. Faça suas ondas nesse lago da existência. Mas com sabedoria, com atenção a essas nobres verdades, é natural que você faça o seu melhor. Tinha um mestre zen que plantava pinheiros. Ele plantava mudinhas de pinheiros. Todos os dias, sei lá, toda semana, não sei. E perguntavam a ele por quê. Por quê? Ora, é o meu desejo de continuar. Devem estar lá até agora os pinheiros. De certa forma, ele está lá. De certa forma, eu continuarei nas minhas canções, nos meus vídeos. Minha esposa continuará nos jardins, em tudo que ela fez aqui. Em mim também. Assim como eu continuo, de alguma forma, invisível, dentro do coração das pessoas que se foram. São devaneios, como eu disse antes. Por isso, preste atenção em sua mente quando ela devaneia e diga aí, simplesmente plante pinheiros. O melhor a fazer é não ficar obcecado por essas viagens e devaneios, porque você sabe, o mundo inteiro, a sociedade inteira quer que você fique obcecado, que você tenha mais, que faça mais. Tudo joga com esses medos profundos. Tudo joga no nosso psicológico para tentar nos deixar assim, extasiados conosco mesmo, extasiados com a gente mesmo, com a nossa importância, com a nossa eternidade. Então, freie esses devaneios e simplesmente plante os seus pinheiros. Até o próximo vídeo. Até o próximo pinheiro.